Pobre de mim! O destino acelou que o mais caro dos homens, o meu Sarpedon, tombe hoje aos golpes de Patroclo exímio. O coração sinto agora indeciso entre dois pensamentos. Levá-lo-ei para longe da pugna lugente e o coloco neste momento com vida entre o povo opulento dos lícios, ou deixarei que o vigor lhe despoje o viril Menecíada? Hera a magnífica de olhos bovinos lhe disse em resposta: Zeus, prepotente, nascido de Crono, que coisa disseste? Tens a intenção de livrar novamente da morte funesta ao lutador que se encontra fadado a morrer já muito? Ora, se queres, conquanto nós outros jamais te aprovaremos. Mas quero te dizer uma coisa, guarda bem no imo peito. Se resolveres enviar para casa a Sarpedon vivo, não aconteça quererem também retirar outros deuses seus caros filhos do meio dos duros combates e pugnas, pois ao redor das muralhas de Príamo lutam muitíssimos filhos de deuses. Entre estes farás vicejar a discórdia, se lhes dedica afeto e seu fado em verdade te punge, deixa que seja prostrado sem vida na pugna terrível pela potência de Patroclo, o filho do claro Menécio. Logo, porém, que a alma e a vida e o corpo robusto deixarem, manda o sono agradável e a morte o retirem do campo e para Lícia o conduzam, de extensas e pingues campinas, onde os irmãos e os parentes exéquias condignas lhe façam, com cipo e túmulo, as honras devidas a quanto se extingue. O pai dos homens e deuses de pronto aceitou esse alvitre. Gotas de sangue fez logo cair sobre a terra fecunda, em honra ao filho dileto que estava a morrer condenado às mãos de Patroclo, longe da pátria, nos plainos de Troia. Ilíada, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e estou aqui trazendo mais uma vez mais um conteúdo de mitologia grega relacionado agora, como nós estamos dando continuidade já a alguns conteúdos, algumas gravações, dos relacionamentos de Zeus. Então fechamos os relacionamentos divinos e agora nós estamos entrando nos relacionamentos humanos de Zeus. Hoje é o nosso segundo encontro. Vou falar aqui de 4 personagens que muitas vezes são conhecidos, às vezes não são tão conhecidos assim, mas eles têm uma grande importância no mito, não apenas por eles em si, mas também pelo que muitas vezes os antecede ou que as consequências da sua presença, da sua ação dentro da mitologia. E a gente sabe particularmente que Zeus é o maior personagem da mitologia grega, então seria natural que a gente trouxesse, mesmo que seja um pouco trabalhoso e difícil encontrar certas fontes desses relacionamentos de Zeus, mas é um prazer poder dividir com vocês que estão aqui. Então, se você chegou até o canal Mitologia Grega de A a Z por alguma indicação do YouTube, eu vou pedir que você dê o seu like, que você faça a sua inscrição, ative as notificações. Vai ser um prazer poder contar com a sua presença no canal aqui. E se você souber de alguém que gosta desse tipo de conteúdo, vai ser um prazer poder também ter a presença desse seu amigo, desse seu conhecido. Um prazer. Então hoje nós iremos falar sobre, em primeiro lugar, Laodâmia, depois nós iremos falar da Calisto, depois nós iremos falar da Europa e por último vamos falar da Níobe, tá? No caso da Europa e da Calisto, a gente não vai encontrar mais de um personagem com esse nome aparentemente. No caso da Laodâmia, ou Deidâmia, que muitas vezes ela é chamada no mito, e a Níobe, existem vários personagens com esse nome. No caso da Laodâmia, por exemplo, vamos encontrar 8 heroínas com esse nome. 2 têm uma importância, uma delas é obviamente a que eu vou falar aqui agora. Em geral, sempre se recorda a Laodâmia, a esposa de Protesilau. Não é essa que eu vou falar, tá? Então, o Protesilau, ele foi o primeiro herói que pisou nas praias de Troia e que havia uma profecia em que dizia que o primeiro herói que aportasse, o primeiro herói que pisasse em solo de Troia, seria o primeiro a morrer em combate. Inclusive, conta o mito
que Odisseu foi o primeiro a chegar, só que espertamente, como sempre, né? Ele jogou o escudo dele na praia e quando ele pulou do barco, ele pisou em cima do escudo. E logo em seguida foi Protesilau. Depois Protesilau ele vai ter uma participação. Ele era um guerreiro aguerrido, mas infelizmente ele sofreu a morte exatamente como o oráculo havia previsto. Não é essa Laodâmia que eu vou falar aqui. Essa Laodâmia, ela é uma personagem que a gente encontra poucas referências sobre ela, especificamente, mas nós encontramos referência tanto antes quanto depois dela. Por quê? Porque a Laodâmia, ela é a filha de um herói que é muito famoso, pelo menos no animal que está associado a ele, que é o Pégasus. Muitas vezes o próprio cinema misturou a presença de Pégasus com Perseu. Não, esqueçam. O Pégasus, que nasceu quando Perseu decapitou Medusa, ele vai ser sempre associado a Belerofonte, tá? Então, Belerofonte, inclusive no mito, ele é o primeiro herói, ou primeira referência à domação de cavalos. Ele chega a ser chamado de Hipono, que quer dizer inteligente como o cavalo. Então, esse herói, ele é um herói muito primitivo, ele é um herói muito antigo, e ele vai ser o pai de Laodâmia ou de Deidâmia, né? Ele vai ser ainda pai de Hipóloco, e tem um outro personagem que é o Isandro. O Hipóloco, ele é o pai de Glauco, que vai fazer uma participação nos combates de Troia. Glauco se vestia de ouro, era uma figura tão imponente que Diomedes chega a confundir ele com Deus, né? Se encontrou com ele no meio dos combates e chega a interpelar ele e confunde ele com a divindade, né? Glauco vestido de ouro da cabeça aos pés. Então, Glauco, filho então de Hipóloco, e voltando agora para Laodâmia ou Deidâmia, ela vai ser mãe de Sarpedon, que é esse personagem que eu citei aqui no começo dessa leitura relacionado na Ilíada, né? Então, assim, não existem muitas referências claras sobre como se processou o relacionamento dela com Zeus. Diferentemente de alguns personagens em que a gente tem bastante elementos, bastante contos, reviravoltas na história do personagem, no caso da Laodâmia, não. Então a Laodâmia, ela vai se relacionar com Zeus, ela vai ser mãe de Sarpedon. Esse Sarpedon também, volto a dizer, ele não é o Sarpedon que é o filho, é um outro filho de Zeus, que vai ser, esse outro Sarpedon é um Sarpedon até mais antigo, que vai estar associado a um personagem que eu vou citar aqui, que é a Europa. Não, esses são dois Sarpedons diferentes. Inclusive, o Diodoro Siculo, se não estou enganado, ele chega a tentar fazer uma espécie de árvore genealógica para dar uma certa sequência aos Sarpedons, né? Então, dizendo que o Sarpedon, que é filho de Zeus, que vai morrer nos combates de Troia contra Patroclo, ele seria um bisneto ou um neto do outro Sarpedon, que é filho de Zeus com Europa e que nasce na ilha de Creta. Mas existem outros relatos que não fazem qualquer tipo de aproximação entre um personagem e outro, enfim. Então, assim, Zeus se relaciona então com Laodâmia ou com Deidâmia. Num certo momento no mito, diz que Laodâmia foi morta por Ártemis. Não existem, pelo menos não encontrei, maiores explicações ou maiores detalhes sobre o porquê que aconteceu isso, como se deu isso aí. A gente sabe que, por exemplo, no comportamento, no aspecto psicológico de Ártemis, Ártemis é uma divindade que é retratada como não tendo muita paciência, né? Inclusive quando algumas mulheres, elas que faziam parte do séquito dela e que tinham que defender a virgindade perpétua, acabavam incorrendo em algum tipo de relacionamento com algum homem e iriam engravidar. Quando não acontece a expulsão,
Ártemis ela mata sem maiores dificuldades, tá? Inclusive há um personagem que é o Acteon, que é citado nas Metamorfoses, e que Acteon, por exemplo, ele vislumbrou Ártemis com o séquito dela tomando banho, ele estava caçando e ele vislumbrou Ártemis sem querer, mas isso não foi suficiente para com que ele fosse perdoado. Ele foi transformado em caça e os próprios cães devoraram ele. Mas enfim, então o mito não dá maiores detalhes de o que aconteceu com a Laodâmia, que ela incorre nessa raiva, nessa falta de paciência de Ártemis, e Ártemis acaba matando ela a flechadas. O próximo personagem que a gente vai comentar aqui é Calisto, né? Então Calisto, ela é uma personagem que aí, ao contrário de Laodâmia, existem maiores detalhes no mito sobre ela. Ela é filha de Licaon. O Licaon, que está citado nas Metamorfoses de Ovídio, como sendo um tirano, em outros textos é tido como um herói, um rei muito justo, um herói justo. Mas, em geral, o Licaon é considerado um tirano, um rei da pior qualidade. Pois bem, ela vai ser então filha desse rei. Também o próprio mito não demonstra por que num certo momento da vida dela, ela chega a defender que ela não quer se relacionar com qualquer personagem masculino, e ela é aceita no séquito de Ártemis. Alguns textos, algumas referências colocam Calisto como se fosse uma ninfa, mas na maioria dos textos mais canônicos, os mais encontrados, dão ela como uma mortal, filha de Licaon. E aí ela passa a de fato acompanhar o séquito da deusa pelas montanhas, pelos campos, pelas florestas. O mito diz que ela era de uma beleza singularíssima, uma beleza totalmente diferente, belíssima, né? E obviamente não escapou das atenções e do vislumbre que provocou em Zeus. Então Zeus, para se aproximar de Calisto, usou uma referência ou usou uma forma que é muito comum no mito, como a gente já viu no mito dele, que é a metamorfose. Ele se metamorfoseou na figura de Apolo. Alguns textos dizem que ele se metamorfoseou na figura de Ártemis. E se aproximou dela. Num certo momento que elas estavam, o séquito havia se separado, se afastado, possivelmente por conta de uma caça, Zeus se aproxima transformado, metamorfoseado, e chama ela para descansar à sombra de algumas árvores. E ela, sem qualquer tipo de suspeita, ela vai se deitar ali. Zeus se revela como Zeus, e ali tem um envolvimento com ela, um envolvimento físico. Envolvimento físico que vai provocar que ela engravide. E ele, simplesmente depois que acontece isso, ele volta para o Olimpo, né? Bom, então depois desse encontro, o ventre começa a crescer e Calisto começa a tentar evitar cada vez mais o contato, a proximidade com o séquito do qual ela participava e a própria proximidade com a deusa, né? E Ártemis começou a notar alguma coisa de errado, obviamente, né? Inclusive porque, se antes não havia dificuldade em relação às roupas, Calisto começa a querer usar roupas cada vez mais folgadas, mais largas, e evitando fazer certos atavios, né? Dar certos laços na região do ventre. Até que num certo momento, então Ártemis obriga a ela soltar as roupas para ver o que estava acontecendo, porque já havia uma suspeita muito grande. E quando as companheiras de Calisto despem a roupa dela, então o ventre crescido acaba denunciando a sua gestação. Imediatamente ela foi expulsa do séquito de Ártemis. E a partir dali ela fica sozinha. O mito não diz que ela volta, por exemplo, para conviver com o pai. E ela fica pelos campos, aguardando, inclusive, dar o tempo da gestação, e ela vai dar à luz a uma criança, que é um menino, que é o Arcas. O mito diz que Zeus estava sempre observando, enquanto que também fala que Hera também observava a situação, e que vai ser a proporcionadora da situação que vai acontecer a seguir, quando Calisto é transformada numa ursa. A maioria dos textos diz que ela foi transformada em ursa por proteção que Zeus deu a ela,
com receio que ela fosse vítima das perseguições da deusa Hera. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com Io, que foi transformada numa novilha. Mas enfim, então depois que ela tem o filho, é transformada em ursa, ela não perde a sua capacidade de ser a mulher que ela era, ela continua ainda com a mentalidade, mesmo sob a forma de um animal. E Arcas, que vai dar o futuro nome da região da Arcádia, inclusive mostra que ele é um herói de origem, né, mito de origem, ele foi dado por Zeus a Maia, a mãe de Hermes, para com que houvesse a amamentação até com que ele crescesse um pouco mais. E Calisto se perde pelas florestas, ela agora estava em formato de animal, em forma de animal. Então a criança vai ser desmamada e vai ser oferecido, vai ser dado para o avô, que era Lical. Então, indo para aquele personagem Lical, que eu tinha comentado no começo agora dessa explanação, como sendo de um tirano, o que é que aconteceu? A própria Metamorfose diz que por conta da impiedade humana, Zeus desceu no mundo para ver como é que as pessoas se comportavam. E um dos lugares que ele foi exatamente o palácio de Lical. E se revelou lá, ele mostrou que ele era Zeus. Lical escutou e, para tentar mostrar ou provar se Zeus tinha onisciência ou não, ou se podia ser um farsante ali, o que passa na cabeça desse sujeito? Ele pega o neto, manda matar o neto, esquarteja e serve a criança em banquete para Zeus, ao qual não perdeu qualquer tipo de movimento, né? Vendo a impiedade, vendo a crueldade daquele indivíduo, então Zeus virou a mesa do banquete, transformou imediatamente Lical num lobo. Esse é o mito de origem do lobisomem, na parte da Grécia. E ele reconstituiu o corpo de Arcas, que vai crescer, vai se desenvolver. Ele traz à vida o Arcas, vai se desenvolver e futuramente vai ser um rei. Mas ao lado desse reinado, Arcas se torna um grande caçador, um caçador obstinado, um caçador que não perdia uma chance de deixar as suas tarefas de governo para se lançar na caça. Num certo momento dessas atividades dele de caça, ele chega numa região em que a mãe dele transformada existia, morava, vivia, né? E num certo momento ele viu aquele animal fugindo ao longe, né? E ele viu que era um animal magnífico. Então, era uma mulher magnífica que se transformou num animal magnífico, né? Era uma ursa magnífica. E a ursa, ela começa a fugir e ela entra num templo que existia na região da floresta onde ela residia, que era dedicada a Zeus Lício, que é o Zeus dos lobos. Havia uma regra na antiguidade que ninguém podia entrar em qualquer templo portando qualquer tipo de arma. Se os guerreiros, quando iam fazer qualquer pessoa na verdade, quando você se aproximava do templo, você tinha que deixar do lado de fora qualquer tipo de arma, não podia entrar. E a ursa, ela entrou no templo de Zeus. E Arcas, desejando caçar aquele animal a qualquer preço, ele não lembrou disso e ele entrou no templo armado de lança, de espada, de escudo, quais fossem as armas que ele estava portando, né? E a ursa, que reconhece ele, o mito não conta como é que ela chega a reconhecer ele, tá? O fato é que ela reconhece ele e, tentando se expressar, ela se levanta. Era um animal gigante, um animal imenso, né? A gente sabe que os ursos, principalmente os ursos pardos, que talvez fossem aqueles ursos ali que existiam nessa região, eles alcançam facilmente 2,5 metros, 3 metros. Então, quando o Arcas viu aquele animal em pé, Calisto tentando se expressar, tentando falar, Arcas pega a lança e está pronto para desferir o golpe. E Zeus, acompanhando tudo aquilo ali, quer proteger o filho e a amante de duas situações. Primeiro, um matricídio, porque iria acontecer, mesmo que Arcas não estivesse sabendo que era a sua mãe transformada, ela era a mãe dele sob uma forma de animal. E a outra seria um crime de impiedade
porque ele estava portando, ele estava manejando uma arma dentro de um espaço sagrado. No momento em que Arcas ia arremessar a lança contra a mãe, imediatamente Zeus pegou os dois e transformou imediatamente os dois em duas constelações. Então, Calisto se transformou na constelação da Ursa Maior e Arcas foi transformado na constelação da Ursa Menor. Essas duas constelações elas são foram referência na antiguidade das mais diversas formas, pelas mais diversas culturas. Cada cultura tinha uma nominação para ela, né? Então, inclusive, a constelação da Ursa Maior, ela sempre foi ponto de orientação dos navegantes na antiguidade, tá? Então, é o mito de origem da constelação da Ursa Maior e da Ursa Menor. Arcas, inclusive, ele é um herói tão antigo que ele existia na região dos Pelasgos, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Ele chega a ensinar aos Pelasgos, que eram o povo da região da Grécia, né, a arte de fazer o pão. Então é ele que ensina e também ele ensina as pessoas a tecer roupas. Essa habilidade ele adquiriu num contato que ele teve com Triptólemo. Triptólemo foi um herói que teve contato com Deméter, e Deméter ensinou a ele, e Triptólemo ensinou por sua vez a Arcas, tá? Então ele vai ser o responsável pela chegada dessas duas condições extremamente importantes da questão da roupa e do pão na região da Arcádia e na região dos Pelasgos, né? Então ele vai ser super importante, por exemplo, para com que seja esse herói fundante, ensinando atividades tão importantes quanto a feitura do pão a partir do trigo e a questão das roupas. Bom, agora vamos para a terceira personagem, que essa talvez seja a mais conhecida, que é a Europa, né? A Europa que acabou nominando a região da Europa que a gente conhece, né? Contemporaneamente, modernamente. Pois bem, Europa ela era uma princesa fenícia, então ela era filha de um rei chamado Agenor, e diz o mito que um dia ela estava numa praia com seu séquito, princesa, com seu séquito de servas e tal, elas estavam brincando, até que ela foi notada por Zeus. Esse mito de Europa, ele tem bastante elementos, também um pouco parecido com o que acontece com o que a gente viu no caso do mito de Calisto. E Zeus, notando ela, também usou o estratagema da metamorfose. O que é que aconteceu? Num certo momento, as moças estavam brincando na praia e a própria Europa junto, até que aparece na praia um touro de um tamanho, beleza, magníficos. Era um touro branco e ele era tão grande que ele provocou um impacto, uma certa intimidação, até que ele chegou bem próximo delas e ele acabou se deitando na areia da praia. E elas viram que ele era muito manso. Então, se havia um medo no início, esse medo foi cedendo à curiosidade, né, ao espanto, à perplexidade, e a mansidão do touro acabou atraindo com que elas se aproximassem dele. E foram se aproximando e, de fato, o animal era completamente dócil. Até que Europa, talvez a mais ousada, né? Então ela começa a colocar flores na cabeça do touro, ela decora os chifres com guirlandas de flores e tudo mais e tal, ela acaricia, ela toca e, num certo momento, ela sobe no dorso do touro, consegue subir no dorso do touro. Ao fazer isso, o touro imediatamente se levantou com ela e entrou pelo mar, deixando todas as suas amigas perplexas, porque agora o touro ele foi para dentro do mar, né, com ela. E ela, com grande medo de cair, ela se agarra nele e o animal ele acaba percorrendo uma distância imensa em relação a quando ele entra pelo oceano, né? Então ele atravessa, ele sai da Fenícia e acaba chegando em Creta. A gente sabe que Creta vai ser sempre associada a Zeus. Então Creta é o local onde Zeus ele vai ser criado, né? Ele nasce em Creta, ele passa a sua infância,
passa a sua juventude até que chega o momento em que ele vai enfrentar o pai e livrar os seus irmãos. Pois bem, e ali, na ilha de Creta, ele vai se unir à Europa e ela vai ser mãe de 3 filhos, que é o Minos, o Sarpedon e o Radamanto. Esses 3 futuramente eles vão ser eles vão ser os juízes do mundo dos mortos. Recordem que eu tinha comentado em relação a Sarpedon. Esse Sarpedon ele já não é aquele outro Sarpedon que eu tinha comentado aqui. Então Agenor tinha 3 filhos, que é o Fênix, o Cadmo e o Sílix. Então ele chegou para os filhos assim, ó, é o seguinte, vocês só vão voltar para casa, vocês vão em busca da irmã de vocês, vocês só vão voltar para casa quando vocês trouxerem a irmã de vocês. Os 3 príncipes saíram desolados do local porque eles sabiam que ela havia sido raptada por ninguém mais, ninguém menos que Zeus, e a possibilidade de conseguir trazer a Europa de volta era 0. Então eles saíram dali prontos para nunca mais voltarem e, de fato, cada um vai ter o seu conjunto de gestas, né? São 3 heróis. Cadmo, por exemplo, é um herói super importante na mitologia. Fênix também é um herói super importante na mitologia. Esse Fênix, ele não deu o nome ao animal mitológico, fantástico, fabuloso da Fênix, tá? Essa Fênix é de outra cultura, é de outra mitologia. Pois bem, então ali na ilha de Creta, voltando para a Europa, Zeus vai presentear Europa com três prendas, né? Um dardo que não errava o alvo nunca, sempre acertaria o alvo. Então, numa caçada, aquela lança, aquele dardo sempre mataria a presa. Ele vai dar também a ela de presente um cão que não permitia, não deixava nenhuma caça escapar, que é o Lélaps. Então esse animal, às vezes ele é pouquíssimo citado em muitas histórias de mitologia. Existe um certo desconhecimento desse animal, e esse animal inclusive vai provocar dentro da própria mitologia uma espécie de conflito, porque existia a raposa de Creta, que era um animal que escapava de todos os perseguidores. Mas enfim, eu não quero trazer isso aqui agora, porque esse conflito entre essas 2 figuras mitológicas também é bem famosa. Num certo momento, quando eu falar dos animais fabulosos da mitologia grega, que eu vou falar, então eu vou trazer esse conteúdo do Lélaps e da raposa de Creta. Pois bem, e o último presente que Zeus deu a ela foi Talos. Talos é a primeira referência a um autômato, a um robô, pode acreditar, na mitologia. Ele foi confeccionado por Hefesto. Na verdade, nós sabemos, inclusive, alguns textos mitológicos dizem que tudo que Hefesto ele confeccionava, por exemplo, no Olimpo, as mesas, os trípodes, os locais onde se colocava a ambrosia e o néctar, eles dirigiam sozinhos até os deuses, né? Não precisava de nenhum servo, apesar de ter aquela copeira, a copeira dos deuses, a deusa Hebe, mas os objetos que Hefesto confeccionava, como mesas, cadeiras, tinha capacidade de andar só. E Talos, ou Talo, ele vai ser esse autômato que foi dado de presente de Zeus para a Europa, e Talos passa a fazer uma espécie de ronda. Ele era um vigilante, impedindo que piratas, invasores chegassem até a ilha de Creta. Bem, na ilha havia um rei chamado Asterion. Futuramente, Zeus vai oferecer a mão de Europa para Asterion, vai casar com ela. Asterion vai adotar os 3 filhos de Zeus, né, que é Europa, que é Minos, Sarpedon e Radamanto. Após a morte de Europa, ela vai ser divinizada. Então é um personagem que acontece um pouco semelhante com o que aconteceu com Alquimena, que vai que vai ser assimilada, vai ser levada para a Ilha dos Bem-Aventurados. E Zeus, em memória do relacionamento que teve com ela, ele vai colocar no céu a efígie, uma imagem de um touro, a constelação de Touro, para recordar esse amor que ele teve, imortalizar esse amor que ele teve. E a gente imagina que, ao fazer isso, ele considerou esse relacionamento todo especial, né? Nosso último personagem de hoje é Níobe.
Então, a Níobe, ela é uma princesa de Argos, ela era da região da Argólida, e ela vai ser a primeira mortal com qual Zeus vai se relacionar. Eu percebi nas pesquisas que eu realizei uma grande confusão pela maioria dos sites que eu fui dando uma olhada lá, mas diferentemente do que a gente pode encontrar em textos clássicos, de que essa Níobe sendo confundida com uma Níobe que vai ser esposa de Anfião, que Anfião, aquele herói filho de Zeus, e que é filha de Tântalo. Essa Níobe aqui não é a Níobe filha de Tântalo, tá? Essa Níobe aqui é uma Níobe mais antiga, ela é filha de um herói chamado Foroneu. Foroneu, ele é o primeiro a ensinar as pessoas o fogo, e é ele que vai ensinar as pessoas a morarem em cidades. Então nós estamos aqui diante de um, como ela foi a primeira mortal, né, a se relacionar com Zeus, nós estamos aqui de fato diante de personagens muito antigos, tá? Junto com Zeus, ela vai ser mãe de dois personagens, que é Argos e Pelasgos. Então, o Argos, esse Argos que ela vai ser mãe, ele vai ser associado àquele Argos que usou para vigiar Io, que tinha 100 olhos. O interessante é que esse personagem, o Argos que vigiava Io, ele não é tido como sendo um personagem divino, tá? Então, de fato, dá para perceber que existe uma possibilidade de conexão dele, apesar da sua excepcionalidade, ele tinha 100 olhos, como sendo o filho de Zeus com Níobe. E o outro é Pelasgos, que demonstra exatamente nessa geração, nesse filho, a antiguidade do personagem. Por quê? Porque Pelasgo, ele é o herói que vai dar origem aos autóctones da Grécia. Então, quando aconteceu, por exemplo, as invasões durante todo o processo de mudança e de criação do povo grego, que a gente sabe que aconteceram diversas invasões, a própria história mostra isso. Então, naquele volume número 1 do Junito Brandão, Mitologia Grega, Junito relata com detalhes todas as levas de povos os mais distintos, os mais diversos, que chegaram na Península Grega. E a gente sabe que em outras fontes a gente encontra também relatos em relação a isso. Pois bem, Pelasgo é o herói autóctone, ou seja, quando aconteceram as invasões, por exemplo, dos dórios, dos argivos, só aconteceu a invasão porque tinha gente antes. A própria presença desses povos autóctones, mais uma vez, demonstra a antiguidade desse personagem, consequentemente, dessa personagem Níobe, que, volto a dizer, não deve ser confundida com aquela Níobe que provocou uma treta tremenda entre Leto, Apolo e Ártemis, e que deu muito ruim para ela. É uma heroína que eu vou comentar depois, porque é uma heroína trágica e que a sua história, com certeza, merece ser tocada. Bom, eu vou encerrar por aqui, então, no caso dessas 4 personagens. Se você ficou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Vou convidar para que você se inscreva no canal, que você dê o seu like e você ative as notificações. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou psicólogo clínico e mestre em Ciências da Religião. Prazer contar com a sua presença. E no próximo conteúdo vou trazer entre 4 ou 5 personagens. Nós estamos nos aproximando ali na metade do conteúdo para que a gente encerre e a gente passe para mais mitologia grega, com certeza. Vou deixar aqui um forte abraço a todos e até breve.